Boa noite para quem está me assistindo no Instagram. Hoje é dia 23 de março de 2021. Estou aqui para a 9ª edição do Crocheti deste ano. E eu deixei umas perguntas, deixei uma caixinha de perguntas. Deixei uma caixinha para que as pessoas deixassem perguntas para eu responder hoje. Enfim, vieram duas perguntas e umas duas perguntas que são que tem uma resposta bem longa, as duas. E enquanto o pessoal vai chegando, eu aproveito para convidar vocês, para pedir para vocês compartilharem a live, para quem está assistindo agora ao vivo. Quem está assistindo gravado também vai poder compartilhar, mesmo no IGTV ou no... Quem assiste gravado pode assistir gravado no IGTV ou no meu canal do YouTube. E quem está assistindo no YouTube está assistindo gravado. Então, deixa ali um joinha ou não. Mas deixa para mim a tua opinião sobre o bate-papo de hoje. E boa noite, Ateliê da Ivete. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. E, bom, eu coloquei o título da live de hoje de recomeço porque uma das perguntas que chegou para mim fala sobre uma postagem que eu fiz uns dias atrás sobre um trabalho que eu precisei recomeçar. E esse trabalho, ele não é um projeto meu, a receita, né, não é minha. É um desses projetos que foram... não é brasileiro, enfim, é um projeto que é liberado, aconteceu em 2019, foi liberado por semana uma parte de uma mandala que faz parte de uma manta, né? Uma dessas colchas que acaba sendo um cobertor porque ele é bem grosso. Ele é feito com crochê que eu descobri que existem... aliás, eu já sabia que existiam tipos de crochê. E esse foi um tipo de crochê que eu descobri em 2019. Que existem alguns padrões, alguns tipos de pontos que fazem parte de um grupo que se chama tapeçaria em crochê. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Gislaine. E então, dentro da tapeçaria existem algumas técnicas que até pouco tempo eu não tinha feito no crochê. E foi isso que me chamou a atenção nesse projeto. E por isso eu resolvi fazer ele. Bem, a receita ela é em espanhol. Então, daí, né, eu não falo assim espanhol, mas eu consigo entender a receita, porque tem alguns códigos, né, os nomes dos pontos, a gente, né, vai pesquisando e traduz a receita. E lá na receita tinha uma orientação, tem vídeos também. E é uma receita gratuita, depois eu posso deixar o link para vocês. É de um fabricante de fios que não é brasileiro, enfim, de uma estilista. Eu ponho depois na descrição do vídeo os links, se vocês se interessarem por fazer. E se precisarem de ajuda, podem me pedir que eu, como já estou avançada no trabalho, consigo ajudar vocês. Bem, mas a pergunta que me fizeram em relação a esse trabalho, a esse projeto, assim,
porque eu coloquei lá que eu precisei desmanchar. O que aconteceu? Eu comecei em 2019, final de 2019, e veio a pandemia, né? Teve o verão, enfim, eu sempre estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E ele foi ficando assim, era um projeto de final de semana, assim, o meu lazer. E eis que veio a pandemia, eu deixei ele parado, fiz aquele chale em tricô que eu também, no começo do ano passado, eu precisei recomeçar, em função de tensão, de ajustar a tensão de ponto, também era uma receita importada, também precisei traduzir. E, enfim, o chale saiu e esse ano eu resolvi retomar essa mandala, enfim, é uma manta, que pode ser também para pôr na parede, né? Eu não sei se eu vou pôr na parede, vou ver até onde eu vou e vou mostrando para vocês. Para quem não viu, aqui está, já está deste tamanho de novo, porque claro que quando a gente faz pela segunda vez um trabalho desse, a gente já desvendou alguns mistérios, já sacou algumas coisas, né? Alguns detalhes que são diferentes dessa tapeçaria. Essa parte aqui se chama, esse tipo de crochê aqui da tapeçaria se chama intársia, essa técnica, que no meu caso tá aparecendo bastante o fio de baixo em função da diferença, apesar de eu estar usando as cores diferentes, são do mesmo fio, mesmo fabricante, elas têm diferença de espessura. E é por isso, boa noite, Simone, e é por isso que eu estou tendo tá aparecendo mais, tá? Não tá tapando tanto, porque eu tenho aqui a diferença na espessura do fio. E essa é uma das questões que atrapalhou um pouco o desenvolvimento do meu trabalho. Bem, eu não desisti de usar o mesmo fio, vou continuar com o mesmo fio e estou fazendo alguns ajustes. Esse tipo de crochê aqui, ele é feito, a maioria dos trabalhos são feitos com um ponto torcido, para fechar mais, para tapar mais. Que foi o que eu fiz da outra vez, mas não funcionou para minha mão, né? Para eu não mexer na receita, eu tive que mexer no ponto. Então eu tô fazendo com ponto alto normal. E agora tá funcionando melhor. Precisei dar umas deslocadas numa diminuição aqui para ficar melhor, para não acontecer o mesmo problema de antes. Bem, sobre o meu sentimento, né, que a pergunta é essa, o meu sentimento de ter que desmanchar. Bom, na receita dizia assim: pode acontecer dele ficar assim abaloado, repuxado, mas isso vai melhorando no desenvolvimento do trabalho. E eu confiei naquela observação e fui, tá? De vez em quando dava uma melhorada, ia. Quando eu deixei ele parado, que ele trabalhou, né, aquela atenção do ponto trabalhou, eis que piorou. E então eu não conseguia, eu já estava incomodada com ele não tá plano, tá? Então eu fui fazendo, confiando, não, eu tenho que respeitar a receita. A pessoa que fez, ela testou, ela, né, que eu faço também, a gente testa, faz, refaz, mas quando chega na mão da outra pessoa, nem sempre dá muito certo. E para eu não mexer no desenho, eu tô tentando respeitar a receita, né? Tô conseguindo, só fiz um deslocamento, assim, uma diminuição que era no meio, eu botei para um canto do desenho. E o meu, que foi, assim, eu achei
Como eu já estava incomodada, que não estava funcionando, que não estava tendo aquele resultado legal, eu, com muita dor no coração, eu deixei. Ano passado eu não consegui mexer nele, porque eu sabia que eu ia ter que desmanchar, e como tem os fios, é sempre 2 fios que estão trabalhando ao mesmo tempo, então eu precisava de uma paciência também para desmanchar. E esse ano eu resolvi mexer e estava inspirada para fazer isso e enfim, não me doeu tanto porque eu achei, como ele ficou muito pior depois que eu tirei ele dos meus guardados, eu disse, não vai ter jeito, eu vou ter que, né, se tornou assim um desafio eu acertar isso. E então, assim, eu tentei olhar para o trabalho que eu estava fazendo como um aprendizado, né? Eu fiz, assim, tive essa... Precisei tentar entender, foi toda uma tradução de receita, tentar entender a receita, tentar entender os vídeos em outra língua. E... Enfim, prestar muita atenção nos vídeos, no movimento da mão da pessoa que está fazendo, para ver se eu estava fazendo, né, o que era para fazer, a orientação correta. Boa noite, Sandra. E é isso, assim, foi uma coisa de recomeço, de reconstrução, assim. Na verdade, está muito parecido com um sentimento que volta e meia me vem na pandemia, que eu precisei ano passado me reconstruir, recomeçar e fazer o meu trabalho de uma forma diferente. Então foi mais ou menos isso, ter que lidar com isso de novo, né? De recomeçar e refazer. No caso aqui, tentar fazer com que aquilo que eu tentei antes funcione com os fios e com aquela agulha de antes e tudo dê certo. Então, é isso assim. E daí agora eu tô empolgada porque como eu tô mais familiarizada com a receita e com o desenho e ano passado eu também nesta parte que com essa técnica eu fiz um projeto de caixa que usava essa técnica, então eu tive um tempo para treinar e entender como é que lida com esse trabalho aqui essa técnica de entársia. E depois da entársia vem o crochê mosaico, que é outra técnica também que eu pesquisei bastante ano passado, fiz uns testes, até fiz umas amostras lá no YouTube. E ainda tem muita coisa para aprender e descobrir nessa parte do crochê, nessa tapeçaria de crochê. E é uma coisa que não necessariamente seja um tapete, né? Mas eu tenho achado bem interessante e gostado de fazer, porque a gente trabalha com cores, né? Com os efeitos das cores. Formando desenhos, né? Dando formas, enfim, texturas. E é isso, não sei se vocês têm mais alguma pergunta por aí. Boa noite, Jandira. E para quem não viu o meu post, eu segui falando, eu planejei falar isso de um jeito e já fui falando de outro. Mas para quem não viu meu post, eu coloquei um trecho de um texto do Braulio Bessa, que eu adoro, já gostava antes da pandemia, agora acho que me pareceu muito adequado ao momento. E eu coloquei lá que foram, né, a pandemia, aliás, nos últimos tempos, assim, foram muitos recomeços, né? Recomeços de trabalhos, de formas de trabalhar, de projetos e, enfim, muitas coisas que não só eu imagino que muitas pessoas precisaram recomeçar de forma diferente, se reinventar.
E eu separei uma parte que fala: recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. E foi pensando nisso que eu desmanchei e recomecei e tô bem contente com o resultado até agora. E é isso, a gente não pode ter... Acho que a gente não deve ter medo de desmanchar e recomeçar. Até porque o crochê, o tricô, o bordado, ele é bem mais fácil de desmanchar e recomeçar do que as coisas da vida. E quem já passou pela minha sala de aula já deve ter ouvido isso. Né? Porque às vezes a gente dá um dó assim, puxa, fiz tudo, todo esse esforço, todo o trabalho, mas se não tá legal, desmancha, recomeça, vamos de novo, sabe? E vai sair melhor, porque a gente vai ter aprendido com as coisas que não deram certo. Aqui eu descobri vários detalhes, um deles, a atenção de como lidar com o fio, que precisa ser conduzido, né? Por dentro do trabalho. Então, assim, ele é assim de um lado e assim do outro. Ele não tem fio, né? Não fica fio sobrando aqui. Então, assim, a gente precisa... É um trabalho que precisa lidar muito com essa questão da tensão. De levar o fio por dentro, mas sem tensionar demais, sem afrouxar demais. E é um exercício de meditação, assim. Tem toda uma matemática que tem que funcionar, tem que dar certo. De vez em quando eu paro e tento achar, assim, onde foi que deu erro da outra vez. Eu tô achando que é essa questão da tensão do ponto e a espessura do fio. Então, eu tô tentando dar uma compensada ali onde o fio é um pouquinho mais fino, deixar ele um pouquinho mais frouxo para ver se funciona. Sim, Jandira, valeu muito a pena. Sim, eu gravei uma parte de desmanchar e eu fiquei com vontade de deixar a câmera gravando mais, assim, mas assim, foi um momento muito tenso, assim, foram horas desmanchando, porque eu precisei separar os fios, fazer as bolas separadas dos fios para conseguir retomar depois. Então, mas valeu a pena. Tá valendo a pena. E recomendo. Não tenham medo de recomeçar. E, bem, a outra pergunta que me fizeram, e só para quem está entrando agora e quiser deixar alguma pergunta, enfim, a live hoje não tem um tema específico, eu deixei uma caixinha de perguntas e as perguntas podem ser de qualquer tipo. Ou se alguém quiser participar e bater um papo, também fica à vontade. A outra pergunta que me deixaram foi: quanto tempo eu aguento sem o crochê e o tricô? Que são as duas técnicas que eu mais faço. Boa noite, arte em fio de malha. Boa noite. Bom, quanto tempo eu aguento? Se me fizessem esta pergunta antes de 2012, deixa eu ver que ano foi, 2013, eu acho. Eu não lembro agora qual foi o primeiro ano do Congresso de Tricô. Bem, mas antes de 2012, se me fizessem essa pergunta, eu ia dizer, tranquilo, sei lá, não sim, eu consigo ficar sem o crochê e o tricô.
Mas ele estava sempre na minha bolsa, não importava onde eu fosse, onde eu estivesse, se tivesse uma roda de chimarrão, bate-papo, qualquer coisa que eu tivesse parada, eu pegava o crochê e as mãos estavam trabalhando e seguia conversando, né? Ou na sala de espera de um médico, aliás, banco, uma vez rendeu um chale quase numa espera de banco. E aí eu sim, mas eu não me dava conta, não tinha parado assim para prestar atenção o quão dependente eu estava assim dos trabalhos manuais, né? Achava assim, é um vício bom, assim, uma coisa eu levava assim, aliás, nem tomava como um vício, assim. E aí eu fui para o Congresso de Tricô em Curitiba, já devo ter contado essa história aqui várias vezes, mas vale a pena contar de novo. E foi a primeira vez que eu viajei de avião. E eu precisei colocar as minhas agulhas, os meus trabalhos, porque ainda estava bem intenso, assim, a questão de viajar com qualquer coisa que pudesse ser perigosa, né? As agulhas estavam na lista das coisas muito perigosas. Hoje eu sei que está um pouquinho mais suave, assim, dependendo do material da agulha, a pessoa consegue fazer tricô no voo. Mas naquela época estava tenso, assim, no aeroporto, então eu tinha que despachar na mala as agulhas. E junto os fios, claro. E então aí vocês pensam, eu tive que colocar eu fui para o aeroporto cedo, peguei aquele voo 6 da manhã, sei lá, que é mais cedo para Curitiba. E aeroporto vazio, pensei, até... Porque aí tinha que chegar antes, despachar a mala. E eu pensei, até eu chegar lá, vou fazendo um crochê, um tricô. E aí cheguei lá, não podia, nem agulha de crochê não podia ir na mala de mão. Tive que despachar e fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Porque aí tem aquele tempo que a gente chega antes para despachar a mala, mais o tempo que a gente fica esperando para entrar no avião, um tempinho que a gente espera dentro do avião e a viagem em si. Gente, começou a me dar um nervoso, um suador, uma coisa assim que eu me senti uma pessoa viciada, assim. Gente, eu tô dependente do crochê e do tricô, assim. Eu meio que não sabia o que fazer. Bom, fui para uma livraria, eu preciso ler então, né? Já que é outra coisa que eu gosto de fazer. E aí eu fui na livraria, naquelas papelarias que tem, revisteria. E, enfim, daí comprei uma revista, óbvio que uma revista de crochê, para eu, sei lá, ficar estudando, lendo, vendo as tendências, vi uma revista nova, para me distrair até chegar lá, né? Porque aí declarei, depois a gente a gente se ocupa, né? Eu acho que... Então eu não saberia dizer assim, quanto tempo eu consigo ficar. Se eu tiver ocupada, eu fico, né? A questão toda é ficar ocupada fazendo outra coisa sem o crochê, aí eu fico bastante tempo. A questão toda é ficar ociosa sem fazer crochê ou tricô, aí eu não sei dizer. É bem complicado. Porque a primeira coisa que eu penso em me ocupar, assim, não tem nada para fazer. O que eu vou fazer? Crochê. Né? Não sei vocês como é que é. E é isso, assim, não consigo saber. Tá, eu tô aqui o tempo do crochê, eu fico aqui uma hora e um pouquinho, que no começo do crochê eu fazia, mas eu vi que eu me atrapalhava bastante com o chá e o crochê, e aí eu resolvi, ele tá aqui, tem agulha aqui, fio aqui, mas eu acabo não fazendo. Então, não sei. E para vocês? Como é que é recomeçar? E
E vocês também conseguem quanto tempo ficar sem o crochê, sem o tricô? E eu botei esse casaco porque tava um ventinho fresco e agora eu vou tirar ele porque parou o ventinho do outono. E eu vou tirar porque daí já deu um calor. A gente começa a entrar agora nessa estação que fica até estabilizar assim, né? A estação a gente fica nesse tira casaco, bota casaco. Oi, oi, boa noite, Andréia. E aí, me digam vocês, como é que é desmanchar um trabalho para vocês e recomeçar? Vocês recomeçam? Eu sei que eu tenho alunas que às vezes desmancham e não recomeçam. Pensam em outro trabalho. Ó, a Mara tá contando que faz crochê todos os dias. É, Mara? Todos os dias. Ah, eu tenho outro eu tenho esse daqui que eu tô fazendo. E olha só, o pior é a pessoa ainda não faz um só. Eu tenho várias coisas começadas. Então, mas eu vou mostrar só duas. Que é esse a roseta, que tá aqui nesse saquinho. E eu tenho aquele outro que é a minha manta da temperatura do dia, que como refrescou, que bom, que mudou um pouquinho de cor. Deu uma esquentada, daí deu uma esfriada. E tá assim, ó. Olha lá que legal que tá ficando. Então, como os 2 dias, hoje e ontem, foram mais fresquinhos, eu tô aqui com esse verde. E aí, vamos indo. Vamos ver até onde vai. E eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer para deixar essa manta aqui sem que eu não precise parar e que ela complete um ano no tamanho da minha cama. Então, é um desafio ainda que eu tenho para... Eu ainda preciso pensar numa solução. Porque eu não vou recomeçar esse aqui. Ia ser complicado recomeçar em função das cores, né? Da temperatura do dia que a gente tá fazendo. Para eu continuar nessa regra. Deixa eu ver aqui. Eu tô... Aí, ó. Mara refazendo, que era uma cortina. E vai fazer uma peseira com quadros de flor. Ah, é verdade. É bem legal, né, Mara? E tem isso também. Eu acho que esse teu caso é até assim, tem vezes que a gente pensa um trabalho com um fio para uma peça. Aí monta assim, empolga assim e vai. E daqui a pouco não dá aquele resultado que a gente esperava. E aí, o que fazer? Aí vale a pena recomeçar, que eu acho que é o caso da Mara, assim, de transformar o que era para ser uma cortina, ou era uma cortina, numa peseira. Que isso é um trabalho bem legal também. O meu, como é todo dia uma carreira e as carreiras são altas, né, ponto alto, ele vai ficar grande demais. Deixa eu ver aqui. Ó, se eu considerar aqui 30 dias, deu 26 centímetros meus 30 dias. E aí, o que vai acontecer? Num ano, eu vou ter 3,12 metros de colcha. Não vai dar certo isso.
eu vou precisar reduzir a altura do ponto ou fazer alguma faixa com ponto. Eu pensei em fazer nas laterais, mas aí sai da, vamos dizer assim, sai da regra da brincadeira, né? Porque esse trabalho é para fazer uma carreira por dia. Então, se eu colocar nas laterais, vai sair do padrão, assim, das listras. Ou pensei também em como ele vai ficar comprido, transformar o que era para ser uma colcha no início, transformar numa cortina. Vamos ver o que acontece. Aceito sugestões. Se alguém quiser deixar alguma sugestão, também aceito sugestões. E é isso, pessoal. Para quem tem me acompanhado, eu continuo com as aulas online. E para quem não me acompanha, já fica sabendo. Continuo com as aulas online. Ainda não dá para se reunir, né? Estamos ainda nessa situação, mas torcendo para que logo estejamos todos vacinados e fique um pouco mais tranquilo o encontro, para podermos fazer aulas presenciais. Enquanto isso, a gente aproveita a possibilidade de, não importar onde a gente, o lugar onde a gente esteja, para poder conversar, poder fazer uma aula, poder, enfim, fazer o nosso crochê, o nosso tricô. Então, seguem as aulas online. Segue Crocheti. O Crocheti, mesmo que volte o encontro presencial, ele vai continuar. Boa noite, Rosângela. Boa noite, boa noite. E é isso, eu vou... temos a caixa, que continua com os mesmos projetos, né? Até o começo de abril. Então, até depois da Páscoa. O projeto da bolsa e o projeto do coelho. Né? O coelho, para mim, também foi um desafio fazer um projeto de amigurumi. E eu achei bem legal que algumas alunas minhas que toparam também esse desafio. E outras pessoas que não eram minhas alunas se tornaram minhas alunas. E a bolsa também, então... Mas, enfim, se mais alguém quiser fazer, os projetos estão ainda à disposição. Em breve, eu vou disponibilizar... Eu estou preparando as outras edições da caixa que já foram. Eu estou vendo um jeito de relançar elas, né? Para quem perdeu e ainda tem interesse, ou quem descobriu agora há pouco a caixa e gostaria de um projeto que já passou, eu estou providenciando uma forma de todo mundo poder aproveitar. E é isso, pessoal. E para quem estava aqui na semana passada e viu o Pedro, que conversou comigo, que é um menino de 10 anos que faz crochê, ensina crochê. O Pedro recebeu hoje, eu mandei no começo da semana passada, então chegou hoje a caixa dele lá na Paraíba.
E espero daqui a pouco ver. Eu mandei para ele o projeto do coelho. Então, daqui a pouco a gente vai começar a ver os resultados da caixa, né? Ele também tá aprendendo a fazer amigurumi. Boa noite, boa noite. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, pergunta, mandem. Semana que vem tem mais uma edição do Crocheti. Espero ter mais novidades. Ainda não é a semana das. Ai, já tá acabando o mês. Bem, semana que vem é o último Crocheti de março e o tempo voa. E espero que estejam todos bem. Se puder, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara. Usem álcool gel e essa coisa toda para tentar se cuidar. E isso, Mara, eu tô organizando um jeito das pessoas poderem fazer os trabalhos que já passaram. Aguarde. Em breve notícias. E aceito sugestões para eu botar vídeos curtos lá no meu canal. E é isso. Até terça que vem. Obrigado pela participação de todos. Gratidão por vocês estarem por aqui, por fazerem parte dessa história toda do crocheti. E fiquem bem até terça que vem. Se vocês assistem no Instagram, se não, até a próxima edição, que vai ficar gravada no IGTV e no YouTube para vocês. Boa noite e até a próxima.